Boa noite, veja no Brasil TV de hoje, segunda-feira, 22 de fevereiro, o combate aos furas-fila na vacina da Covid-19. A Polícia do Rio vai à casa de administradores de um hospital suspeitos de imunizar os próprios enteados. Em Manaus, o comércio volta a abrir as portas depois de quase 2 meses fechado, mas ainda com restrições ao horário de funcionamento. A chuva provoca mortes e destruição em Minas Gerais. A cidade de Santa Maria de Itabira está ilhada. Houve deslizamento de terra e pessoas foram soterradas. E ainda as aventuras de um cachorro voador no Distrito Federal que surpreendeu até mesmo os donos. É agora no Brasil TV. O Conselho Regional de Enfermagem denunciou que o diretor de uma organização social que administra, inclusive, o Hospital Azevedo Lima, em Niterói, que fica na região metropolitana do Rio, furou a fila para vacinar 2 enteados. Hoje a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa desta família e também no hospital. Enquanto milhares de idosos aguardam a chegada de mais doses, tem gente furando a fila da campanha de vacinação. É o que diz a Polícia Civil do Rio, que afirma que 2 filhos de Adriana Moraes Pereira, coordenadora de deshospitalização do Hospital Estadual Azevedo Lima, já foram vacinados. Um dos jovens tem 20 anos e o outro 16. Adriana é casada com Rogério Casimiro, diretor técnico do hospital, que é administrado pela organização social Instituto Sócrates Guanais. Essa manhã, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no hospital e também na casa dos diretores. Eles conseguiram encontrar as cadernetas de vacinação dos jovens, que comprovam que eles se vacinaram. Nessa diligência de hoje foram realizadas buscas e apreensões tanto aqui, nas dependências do hospital, como na casa desses 2 jovens. E na casa foi apreendido o cartão de vacinação que demonstra lá que eles tomaram a primeira dose da vacina. O RJ1 teve acesso aos comprovantes de vacinação dos 2 irmãos. Os documentos mostram que eles foram imunizados no dia 28 de janeiro com a vacina Coronavac, do Instituto Butantan. As investigações da Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro começaram a partir de uma denúncia do Conselho Regional de Enfermagem do Rio, o COREN. Na semana passada, a polícia fez diligências no hospital e diz que encontrou várias rasuras e vulnerabilidades nas listas de vacinados. Em uma lista, o nome da filha da coordenadora do hospital aparece como estagiária em saúde. Nessa outra, o nome do outro filho aparece como acadêmico de medicina, apesar de ele ter apenas 16 anos. Se for comprovado que a mãe e o padrasto dos jovens fraudaram a fila, eles podem responder por peculato e infração de medida sanitária. Foi verificada várias irregularidades na lista, rasuras, furos, inconsistências entre a lista da primeira vacinação com a segunda. Então nós pedimos a busca e apreensão da lista de todos os vacinados, da lista de todos os acadêmicos que realmente trabalham no setor de Covid, para a gente poder confrontar e verificar se é caso isolado ou se temos mais casos. A Polícia Civil do Rio disse que os citados na reportagem ainda não apresentaram suas defesas e foram chamados para dar esclarecimento na delegacia. A cidade de Araraquara, que fica no interior de São Paulo, amanheceu com as ruas vazias. Hoje foi o primeiro dia útil do lockdown de 60 horas determinado pela Prefeitura. Tudo para conter a transmissão do coronavírus. Quase não se vê movimento nas avenidas de Araraquara. A principal rua do comércio está, assim, deserta. Postos de combustíveis estão fechados, assim como supermercados. O terminal de ônibus também está bem diferente, vazio. A cidade entrou em lockdown total por 60 horas desde o meio-dia de ontem, devido ao aumento de casos, mortes e internações. Portanto, até terça-feira está proibida a circulação de pessoas e de veículos. E a situação também é essa em outras cidades do entorno de Araraquara. Américo Brasiliense e Santa Lúcia também decretaram lockdown até amanhã. Quem estiver nas ruas tem que comprovar a necessidade. Só pode sair de casa para comprar remédios, e isso com a apresentação da receita para atendimento médico ou socorro de animais. Os supermercados só podem funcionar no sistema delivery, com as portas fechadas e com 30% dos funcionários. E os postos de combustíveis devem ficar fechados. Só podem atender veículos oficiais. Com 100% de ocupação nos leitos de UTI e de enfermaria em Araraquara, a medida foi necessária. Como Araraquara, semana passada, viveu um pico, ou seja, nós tivemos a maior média móvel de contaminação desde o início da pandemia, nós temos que fazer com que essa média caia, né? Então o lockdown ele é importante para fazer com que essa curva entre na descendente.
né? E se nós conseguirmos essa meta, é evidente, nós poderemos autorizar a retomada das atividades econômicas. Mas se essa meta não for atingida, infelizmente nós teremos que prorrogar as medidas. Na Bahia, a taxa de ocupação de leitos chegou a um nível alarmante. O governo decidiu ampliar o toque de recolher. A capital baiana, onde a situação é ainda pior, a prefeitura anunciou o fechamento de todas as praias de Salvador a partir de quarta-feira. A medida vale por 7 dias. O Mauro Anchieta é quem nos conta. O toque de recolher decretado pelo governo da Bahia, que entrou em vigor na sexta-feira passada, agora foi antecipado em 2 horas. Entre 8 da noite e 5 da manhã, ninguém pode circular nas ruas. Só é permitido o funcionamento de serviços essenciais e delivery de medicamentos. O prazo também foi ampliado, vai até o próximo domingo, dia 28. A decisão foi tomada depois que a taxa de ocupação dos leitos adultos para a Covid na rede pública chegou a 80% ontem no estado. Hoje, a Prefeitura de Salvador anunciou uma outra restrição. A partir de quarta-feira, todas as praias da cidade serão fechadas. A medida vale por 7 dias. Quase um ano depois, as praias da capital baiana voltam a ficar inacessíveis por causa da pandemia. Elas foram interditadas em março do ano passado e liberadas progressivamente nos meses seguintes. A Prefeitura também determinou restrições mais duras para os 3 bairros que concentram o maior número de casos de Covid. Agora, lojas, bares e restaurantes só podem funcionar até às 4 da tarde, 2 horas a menos que o normal. A alteração de horário também vale, a princípio, por 1 semana. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Já o Amazonas, que enfrentou uma grave crise provocada pela pandemia no mês passado, começou hoje a flexibilizar algumas medidas de combate ao coronavírus. O comunicado na vitrine que o atendimento só era pela internet foi pro lixo. O Wellington começou assim o dia de trabalho. Bem feliz, né? Tô quase 2 meses aí parado. E aí, a sensação agora é boa. No centro de Manaus, já nas primeiras horas da manhã, os lojistas se preparavam para a volta dos clientes. Gente como o seu Luciano, que chegou cedo e ocupou uma das faixas de distanciamento nesta fila, que deu volta na frente da loja de departamento. Cheguei às 6 horas para fazer pagamento. Pagamento da loja. Pessoalmente, cara, aqui dá pra gente conhecer quem está atendendo, né? Porque geralmente no telefone, esse negocinho, não é muito bom não. No Amazonas, as lojas de rua e de shoppings ficaram fechadas por quase 2 meses. Os restaurantes seguiam apenas com serviço de entrega e agora podem reabrir com horários limitados. Segundo o governo do estado, a volta das atividades não essenciais foi possível nesse momento devido a uma pequena redução na taxa de transmissão do novo coronavírus, de 1,30 para 0,95, ou seja, 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus para outras 95 e não mais para 130, como no mês de janeiro, o pior de toda a pandemia. Apesar disso, os números de novos casos diários ainda são altos. No domingo foram registrados 753 no Amazonas. Desde o início da pandemia, já são mais de 306 mil casos no estado. Só em 2021, 5.117 pessoas morreram por Covid-19 no Amazonas. Por dia, o número de mortes vem caindo. Já foi de 225 em 30 de janeiro e ontem foram registradas 53 em todo o estado. Segundo este especialista, o cenário da pandemia no Amazonas ainda é grave, principalmente depois da crise da falta de oxigênio e o caos nos hospitais públicos e privados. Mesmo com limitações, ele acredita que ainda não era a hora de voltar às atividades. Eu acredito que ainda é um pouco precoce, uma vez que as pessoas que viajaram e os encontros que ocorreram no carnaval podem trazer mais pessoas infectadas e isso faz com que a gente tenha novos índices, novos aumentos das infecções. A circulação de pessoas permanece restrita de 7 da noite às 6 da manhã. O estado do Amazonas aguarda para amanhã a chegada de mais um lote de vacinas contra a Covid para começar a vacinar pessoas acima de 50 anos. Em Manaus, a prefeitura está buscando em casa os idosos com mais de 70 anos que ainda não foram aos postos se vacinar contra a Covid. A partir de amanhã, novos carregamentos da vacina contra a Covid-19 devem ser distribuídos aos estados. É que o Instituto Butantan começa a entregar um novo lote ao Ministério da Saúde.
Posto do Butantã, na zona oeste da capital, o movimento está bem fraco. E não é por falta de vacina, mas porque as doses só são aplicadas no público-alvo. O Marcondes foi um dos poucos que apareceram hoje cedo e encontrou o posto vazio. Ele trabalha em uma clínica que cuida de idosos e não via a hora de tomar a segunda dose. É uma pontinha de esperança para todo mundo aí, né? A vacina é importante. Então é assim, meu apelo aqui, tomem a vacina. Chegando, tomem. A promessa é que mais vacinas cheguem a partir de amanhã. É que o Instituto Butantan vai distribuir ao Ministério da Saúde cerca de 426 mil novas doses por dia até a semana que vem. Isso dá um total de 3 milhões e 400 mil doses. Com a parte que deve ficar aqui no estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde espera começar a vacinação de quem tem entre 80 e 84 anos a partir do dia 1º de março. Alguns municípios já começaram a vacinar os idosos abaixo disso, como Carapicuíba, Diadema, Itapecerica da Serra e Ferraz de Vasconcelos. Mesmo assim, o risco de não ter doses suficientes ainda é grande. Na semana passada, o Butantan criou uma força-tarefa para agilizar a fabricação. Mas a falta de mais insumos pode prejudicar o fornecimento, como explicou o secretário estadual de saúde em entrevista à Globo News hoje cedo. Tivemos um atraso nos insumos, do qual o próprio Ministério estava sabendo, até por todas as prerrogativas políticas que haviam para que esse atraso estivesse acontecendo. Então nós temos que ter muita atenção, nós não recebemos ainda outras doses, por exemplo, da AstraZeneca, e não podemos contar ainda com o ovo da galinha sem ela ter chocado. Eu acho que nós temos que ter muita atenção. O Ministério da Saúde diz que trabalha na conclusão do cronograma de entrega das próximas doses contra a Covid-19. Mas a gente lembra que isso tem que ser rápido, né? E a promessa do Ministério, é que essa nova remessa seja distribuída ainda este mês. A gente fala agora das fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais. Desde o início do período chuvoso, 20 pessoas morreram. O tempo firme é momentâneo, a chuva não tem dado trégua em Minas Gerais. Segundo a meteorologia, o leste do estado e a zona da Mata Mineira são as regiões com mais registro de inundações neste ano. De acordo com a Defesa Civil, desde o início do período chuvoso, 20 pessoas morreram em Minas Gerais. 1.358 estão desabrigadas e quase 10 mil estão desalojadas. Em Santa Maria de Itabira, na região central de Minas, 6 pessoas morreram soterradas. Uma das vítimas era um menino de 5 anos. Ontem a cidade foi atingida por um forte temporal. O Rio Geral transbordou e ruas desapareceram debaixo d'água. Pelo menos 18 pessoas foram resgatadas de pontos de alagamento. No bairro Poção, o mais atingido, moradores em desespero fizeram um vídeo. São muitas famílias soterradas. Ajuda o povo do Poção, pelo amor de Deus. Hoje cedo a imagem ainda era desoladora. Quando a água baixou, o posto de saúde da cidade ficou cheio de lama. 30 doses de vacinas contra a Covid-19 foram perdidas. O hospital também foi alagado e uma estrutura de atendimento foi montada às pressas na igreja matriz da cidade. Só em Santa Maria de Itabira, 130 famílias estão desalojadas e o abastecimento de água precisou ser interrompido temporariamente, já que a unidade de captação também foi inundada. O governo do estado disse que montou um gabinete de crise para dar assistência às vítimas da chuva na cidade. A Defesa Civil está recolhendo donativos e 12 bombeiros aqui da capital foram deslocados lá para a região para ajudar nos trabalhos de resgate. É um trabalho que ele tem que ser muito cuidadoso também, porque à medida que as chuvas acontecem, a possibilidade de acontecer novos deslizamentos nesses locais onde estão sendo os resgates é também um risco que a gente acaba correndo. De acordo com a Defesa Civil, 20 cidades aqui em Minas já decretaram ou estão em processo de decretar situação de emergência ou calamidade pública por causa da chuva. Ontem, telespectadores de vários pontos do estado fizeram imagens de alagamentos e registraram o prejuízo deixado pelos temporais. Em Belo Horizonte já choveu 111% acima da média histórica, que é de 180 milímetros. Só na região centro-sul da capital mineira foram 466 milímetros. Nessa madrugada, muitas ruas de BH voltaram a ser alagadas. No Acre, 10 cidades estão em situação de emergência por causa das cheias dos rios provocadas justamente pelas chuvas fortes.
Desde o início da manhã, chove em Rio Branco e tem sido assim o mês inteiro. O volume de chuvas na capital acreana ultrapassou os 330 milímetros, muito mais do que o previsto para todo o mês de fevereiro. O rio Acre, que corta a cidade, está acima da cota de transbordamento. Aqui é a parte central de Rio Branco e é possível entender melhor o quanto o rio avançou nessa região da cidade. Ali onde fica a segunda coluna da ponte, é por onde passa o leito normal do rio Acre. De lá para cá, depois do transbordamento, as águas avançaram aí praticamente 80 metros. Aqui onde tem essa placa, existe um estacionamento que está completamente debaixo d'água. Mais ao fundo ali, é possível ver também casas e uma quadra inteira de esporte submersos. 24 bairros foram atingidos. Eu e minha mãe, nós perdimos colchão, cama, esses negócios. Nós perdimos tudo aí. De acordo com a Defesa Civil, Rio Branco tem 13.700 pessoas afetadas pela cheia do rio Acre. 204 famílias tiveram que sair de casa, 75 estão em abrigos. Realmente há um desastre instalado na cidade e nós vamos ajudar com a liberação de recursos o mais rápido possível. Isso é muito importante, porque é ele que vai nos ajudar a arrumar os recursos em Brasília e também vai arrumar recursos para a gente em Brasília, para que a gente possa socorrer a nossa população. Em todo o estado, 10 cidades estão em situação de emergência devido à cheia dos rios. Em Sena Madureira, no interior do Acre, mais de 80% da cidade foi inundada pelo rio Iaco, que corta o município. Em todo o estado, são mais de 130 mil pessoas afetadas e 2 mil famílias desabrigadas. O Acre ainda enfrenta outras crises. Vários haitianos e africanos querem deixar o país com a crise econômica, mas não conseguem porque o Peru fechou a fronteira. Rio Branco sofre ainda com um surto de dengue. São mais de 8 mil casos suspeitos. A pandemia também está no seu maior pico. Os leitos de UTI estão lotados. No Instituto de Traumatologia e Ortopedia, o maior hospital de campanha do Acre, há apenas 5 leitos vagos. A seguir, começou um novo julgamento de 2 acusados de participar da maior chacina do estado de São Paulo, que foi em 2015. Brasil TV de volta com informações do novo julgamento da maior chacina no estado de São Paulo em 2015. Um ex-policial militar e um ex-guarda civil metropolitano de Barueri voltaram ao banco dos réus para responder pelos assassinatos de 17 pessoas. Os 2 já tinham sido condenados, mas recorreram das penas de mais de 100 anos cada um. Nos julgamentos anteriores que condenaram os réus, foram anulados pelo Tribunal de Justiça. O ex-cabo da Polícia Militar, Vitor Cristilder Silva dos Santos, de 37 anos, e o ex-guarda civil municipal, Sérgio Manhanhã, de 48, estão sendo julgados novamente no Fórum Criminal de Osasco, na Grande São Paulo. A previsão da Justiça é que esse outro júri popular dure até 4 dias. Vitor Cristilder e Sérgio Manhanhã estão presos acusados de matar a tiros 17 pessoas e ter baleado e ferido outras 7 em agosto de 2015 em Barueri e Osasco. Dona Aparecida, mãe do Leandro Assunção, uma das vítimas, tenta conviver com a dor da perda do filho de forma tão trágica. Não tem um dia que eu não lembro do Leandro. Ficou o vazio, ficou a tristeza, ficou a falta, ficou a saudade, né? Então você fala assim, e agora? Né? Você vai conviver sem essa pessoa, tem que aprender a conviver sem ele. Segundo o Ministério Público, o ex-PM e o Guarda Civil Municipal integravam um grupo de extermínio que executou as vítimas para vingar os assassinatos de um policial militar e de um guarda civil. Vitor Cristilder Silva dos Santos e Sérgio Manhanhã alegam inocência. Outros 2 policiais militares, Tiago Reinclay e Fabrício Eleutério, já foram condenados por participação na chacina. Nas penas deles, somadas, passam de 500 anos de cadeia. O projeto Oxente, da ONG que cuida de animais em Petrolina, fez o 2º Festival de Tortas. É uma iniciativa, uma forma de arrecadar dinheiro para ajudar a manter os trabalhos voluntários
de cuidados com as vítimas de maus tratos. A empresa da família abriu espaço para o Festival de Tortas Doces e Salgadas, vendidas inteiras ou em fatias a partir de R$ 4,00. Todos esses sabores atraem solidariedade. Realmente, o que você vê falar sobre o Projeto Oxente é realidade. Eu apoio essa causa, eu sou madrinha do projeto, não perco nada que tenha, nenhum evento que tenha, seja a favor, em prol dos animais do Projeto Oxente e da EUPA. E sem falar que as tortas são maravilhosas. Essa é a segunda edição da parceria bem-sucedida entre a ONG EUPA e o Projeto Oxente, que cuidam de animais resgatados de situações de abandono e maus tratos. A parceria é muito importante porque já é difícil uma ONG se manter sozinha, porque é uma causa muito sozinha. Às vezes não tem tanto apoio, então a união entre as ONGs é importantíssima. A ONG EUPA alimenta hoje mais de 40 animais na área que fica em torno da FACAP e da UPE, na cidade universitária, além de cuidar de outros 10 em lares temporários. O Projeto Oxente tem 55 animais permanentes e cuida de outros 4 em lares temporários, o que gera um custo mensal de mais de R$1.000 só em ração. São animais como o amendoim, usado somente para procriação e venda dos filhotes a preços altos e depois abandonado. Saiu há pouco tempo da internação. Ou o Jack, que foi atropelado. Ele hoje é uma estrela das redes sociais e está participando de um concurso nacional. Tem até namorada. A Chantala foi a campeã do ano passado. A cuidadora escolheu reverter o prêmio para o Projeto Oxente. Vi as dificuldades que o projeto enfrentava e aí então resolvi reverter. Foi escolhido, foi de coração. É apoiar a causa porque eu acho muito lindo ajudar os animais e eu gosto muito de apoiar essa causa também. Olha, a gente encerra o Brasil TV de hoje com a história do Barney, um outro cachorrinho, mas ele lá do Distrito Federal que deu o maior susto nos donos. Tudo por causa de, vamos falar assim, suas aventuras. Foi uma semaninha do cão pro Barney, o cachorro que virou notícia por causa dessa imagem aí. Ele caiu com tudo em cima do carro do 2º andar, foi pro chão e saiu andando. A queda foi desse prédio, no centro do Riacho Fundo 1. Eu achei que quando ele tinha caído em cima do carro, ele tinha quebrado alguma coisa. Eu morri, porque não era possível o cachorro sair ileso daquele jeito andando. Beleza, mas agora vamos contar como começou essa história. O episódio 1 foi a fuga do Barney. Quando esse portão da casa dele se abriu para o carro da família entrar, o cachorro aproveitou a brecha e saiu vazado ladeira acima. Estava chovendo muito forte, no horário que ele fugiu. Eu corri atrás dele, tentei pegá-lo, só que ele correu muito mesmo, chovendo muito forte. Voltei em casa, busquei o carro, só que também quando eu fui atrás dele eu não encontrei mais ele. O Barney saiu da colônia agrícola Sucupira e foi parar no centro do Riacho Fundo 1. Andou mais de 1 quilômetro. Aí a Andréia viu o cachorro perdido na rua e resgatou o animal. A gente percebeu que ele poderia ter fugido de uma casa próxima, né? A gente percebeu que não se tratava de um cachorro de rua e decidimos resgatá-lo, né? Andréia divulgou a foto do cachorro nos grupos de mensagens e redes sociais. O dono entrou em contato e combinou de buscar o Barney. Mas antes disso, ele subiu no sofá e pulou da janela da casa da Andréia enquanto ela estava no trabalho. Quando o Barney caiu ali do prédio, uma pessoa que estava passando pegou o cachorro, levou para o veterinário e lá ele fez os exames que mostraram que apesar de ter caído do 2º andar, o Barney não machucou nadinha. Só que os vizinhos acharam que o cachorro tinha sido jogado do prédio e fizeram uma denúncia de maus tratos. Ou seja, a fuga do Barney virou caso de polícia e ele foi parar na delegacia. Serviu pelo menos para tirar uma foto bacana na frente da viatura. A Ana Paula, advogada da ONG Fórum Animal, também foi para a delegacia ao receber a denúncia de maus tratos. E depois que todos foram ouvidos, a história foi esclarecida. Pela prova testemunhal, até pelas provas gravadas em mídia, ficou comprovado que não passou de um acidente. Disso tudo a gente tira várias lições, né? A primeira é sobre a guarda responsável, que você deve ter muito cuidado com seus animais, o animal usar uma plaquinha de identificação, muitas vezes salva a vida dele, porque se ele desde o começo tivesse uma plaquinha de identificação,
ela poderia ter ligado para o tutor na hora e devolvido o animal na hora. Fugiu de casa, caiu do segundo andar do prédio, foi para a delegacia, virou reportagem, mas está aí, inteirinho em casa. E assim a Isa espera não ter novos episódios das aventuras do Barney. Ele é um cachorro muito dócil, muito bom, então fiquei muito feliz. Eu gosto muito do Barney e ele é muito especial para mim. Dá um filme, nosso repórter, o Ayrton Valadão, já deu até o nome, As Aventuras de Barney, né? O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30, hora de Brasília. Para você, uma ótima noite e até amanhã.